Você acabou de cantar algo que é o que nós vamos falar nessa tarde. Que do nascer do sol ao anoitecer, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Eu te louvarei. E eu quero falar nessa tarde hoje sobre adoração. Esse hábito transformador. E eu tenho uma pergunta para você. Você é um verdadeiro adorador? Você está adorando? A quem você está adorando? A quem você adora? Você de fato conhece o Deus a quem você adora? Se nós de fato conhecêssemos o Deus a quem nós adoramos e prestamos culto, será que a nossa adoração não seria muito mais intensa? Não seria com muito mais entrega? Quando nós falamos de adoração, há um pouco de confusão entre adoração e louvor, entre o que é louvor e entre o que é adoração. E nessa tarde, eu quero que você entenda que o desejo de Deus, o grande desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós sejamos adoradores. Deus, Ele poderia ter criado todos nós como robôs, que nós dessem a Ele a adoração de forma automática. Ele não fez isso, Ele deixa a cada um de nós essa livre escolha de adorá-lo, de prostrar-se diante dEle, de oferecer a Ele um culto de adoração, de louvor, de termos isso como estilo de vida no nosso dia. Quando você examina essa semana que passou, você considera que essa foi uma semana de adoração, de celebração, onde você louvou a Deus, onde você agradeceu a Deus, onde você mais louvou do que reclamou? Você é um verdadeiro adorador. Esse hábito faz parte da sua vida. Querido, não sei se você tem essas experiências, mas como é gostoso quando a gente tem um louvor, que é aquele louvor que nos leva na presença de Deus, nos leva para mais perto de Deus. E você pode estar fazendo o que for, quando você começa a cantar Ele, você chora, você tem vontade de se ajoelhar, de orar, de buscar a Deus, porque aquilo te aproxima. Ao invés de a gente ficar pensando em coisas que nos preocupam, nos perturba, querido, viva uma vida de adoração. Nós estamos falando desses desafios, dos hábitos transformadores, e o primeiro desafio foi o hábito da oração. Então, querido, nós queremos que você tenha uma vida de oração, que você ore sozinho todos os dias, que você ore pelas suas refeições, que você ore com a sua família. Nós falamos aqui sobre a Bíblia. O nosso desafio é que você tenha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de ouvir a Bíblia através dos aplicativos. Hoje nós temos essa oportunidade de você estudar as Escrituras. Você ouviu, você leu, tem algo que chamou sua atenção, você está no culto, o pastor pregou algo que chamou sua atenção, querido, vai procurar e estude sobre isso. Alguns anos atrás, para você fazer isso, você tinha que ir num seminário, pegar uma concordância, um comentário, aqueles livros bem gigantes. Hoje nós temos esses conteúdos na internet. Dá para você estudar a Bíblia, procurar as curiosidades. Depois desse texto que você leu, que você ouviu, separe um versículo, memorize esse versículo. E memorizar é você poder falar o texto sem olhar para o impresso, para o que está ali no aplicativo. E depois você meditar sobre esse versículo memorizado. Nós desafiamos você na semana passada a prática do jejum. Diferente do jejum biológico, para um exame, para você cuidar da sua saúde, nós falamos do jejum bíblico, com desafios e com propósitos espirituais. E nós desafiamos você a preparar uma parte do dia, uma parte da sua semana, seja numa refeição, seja num dia, cada um vai fazer de uma forma. E nós estudamos os tipos de jejum para que você possa fazer isso. Ter esse hábito do jejum também na sua vida e refletir sobre essa prática tão transformadora. E hoje nós vamos falar sobre a adoração. E o que é adoração? É essa resposta humana, a iniciativa divina. Nós cantamos, nós oramos, nós louvamos, e tudo isso nos conduz à adoração. Você precisa entender que cantar, que você louvar, que você orar, ainda não é a adoração. Isso conduz você à adoração. A adoração é mais do que qualquer um desses atos. É preciso que o nosso espírito, no momento da adoração, seja inflamado pelo fogo divino.
é algo mais do que o superficial, do que aquela coisa mecânica de só cantar uma música. É algo mais profundo. A adoração inclui sempre palavras e ações. Nós usamos as palavras e ações para adoração, mas ela ultrapassa isso. Chega ao foco da mente, chega ao foco do coração. A adoração é o foco e a reação do homem no seu interior, porque ele está centrado em Deus. Portanto, a nossa adoração aqui, ela é a Deus. Nós não viemos assistir o culto. Só tem uma pessoa aqui que está assistindo o culto. Quem é essa pessoa? Deus. Nós viemos aqui para prestar esse culto a Ele, para oferecer a Ele este culto, para oferecer a Ele a adoração. Nós viemos aqui como igreja para adorar. É ter Deus como ocupação principal. E Deus espera que nós o adoremos. Este é o nosso maior propósito de vida, adorar a Deus. E o texto lá de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: Tu és, Senhor, digno, Tu és, ó Deus, nosso Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E por que isso? Porque Ele criou todas as coisas, incluindo nós. E todas as coisas que existem porque estão segundo a vontade de Deus. Então, a esse Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, nós declaramos, nós rendemos, nós oferecemos todo o nosso louvor, porque Ele, somente Ele é digno de receber esse louvor, essa adoração. Mas não confunda louvor com adoração. O louvor é aquele momento onde nós agradecemos a Deus pela sua ação, pelo que Ele faz. No louvor, os nossos olhos estão naquilo que Deus faz, na porta que Ele abriu, na circunstância que Ele nos ajudou a gente vencer. A adoração já não estão nas coisas que Ele fez. A adoração está em quem Ele é, no seu caráter, na sua santidade, no seu poder, na sua misericórdia, que todos os dias se renova sobre nós mesmos, sendo pecadores, falhos. A gente abre os olhos, não tem como abrir os olhos depois de uma noite de sono e não dizer: Senhor, obrigado, mais um dia com vida. Eu não merecia, mas a sua misericórdia se renova mais uma vez. É o presente de Deus para nós, para mim, para você. Então, no louvor, os olhos estão no que Ele faz. Na adoração, os nossos olhos estão em quem Ele é, na pessoa dele. Esse quadro é um pouco pequeno, quem está mais a fundo talvez não me enxergue, e está dentro daquele material que eu distribuí para os irmãos da IBD. Caso você queira esse material, que a gente está usando de manhã, é só pedir no WhatsApp que eu mando para você. Mas eu trouxe aqui um quadro que mostra essa diferença do que é louvor e do que é adoração. No louvor a gente vê a ação de Deus, na adoração a gente vê o caráter de Deus. No louvor a gente celebra a Deus, na adoração a gente contempla. A gente vai usar a reflexão para olhar a santidade de Deus. No louvor a gente procura a sua mão, onde Ele está agindo, onde Ele está operando, onde Ele está curando. Na adoração a gente procura a sua face, a gente quer a face de Deus. No louvor a gente recebe o favor de Deus. Na adoração a gente dá toda a honra, toda a glória a Ele. É no louvor que nós vemos o mandamento de Deus, de louvarmos em todas as circunstâncias, de agradecermos em todas as circunstâncias. Já a adoração é o desejo de Deus para nós. Muito mais do que o mandamento, o desejo de Deus é que a gente esteja o adorando. No louvor a gente vê expressões de alegria, e nos concentramos na alegria. Na adoração a gente se concentra na santidade, na humildade. No louvor a gente diz: obrigado, Senhor. Na adoração a gente diz: eu amo o Senhor. Eu quero estar cada vez mais perto do Senhor. No louvor nós gritamos, na adoração a gente se ajoelha. No louvor batemos palmas, na adoração a gente se prostra. No louvor nós dançamos, na adoração inclinamos-se diante dEle. No louvor nós temos declarações acerca de Deus. Na adoração a gente entrega a Deus. No louvor nós vemos expressões exteriores. Na adoração é um amor interior do nosso coração. É algo que só Ele consegue ver.
O louvor é mais coletivo, nós como igreja estamos aqui adorando, louvando a Deus, mas a adoração é algo mais íntimo de cada um. Portanto, o louvor, ele deve nos conduzir à adoração. Quando nós louvamos através de uma música, nós estamos cantando como cantamos agora. Tu és fiel a mim, Senhor. Não tem como cantar uma música dessa e não ser conduzida à adoração. A adoração olhando para esse Deus, que é um Deus que não mente, que cumpre suas promessas, de um Deus que o que Ele prometeu vai cumprir. Então a gente canta, a gente louva, mas a gente adora. Agora, se a música que cantamos não nos conduz à adoração, é porque talvez estamos cantando sem prestar atenção no que estamos cantando. Ou estamos cantando, mas a mente está em outros lugares. Querido, eu quero te desafiar quando você estiver no culto, que a sua mente, que o seu coração, que todo o seu ser esteja aqui, neste momento de adoração, neste momento de louvor. Que quando nós estivermos cantando, você de fato se entregue ao Senhor, em adoração. Sábado passado eu tive num encontro, onde nós tínhamos irmãos de várias denominações, era um encontro da Jocum, numa quadra, e só jovens e adolescentes. A hora que começou o louvor, as músicas, querido, houve ali um ambiente de adoração. Que lindo ver aqueles jovens, cada um expressando da sua forma a sua adoração. Alguns se ajoelhando, alguns chorando, alguns andando, alguns se prostrando, alguns levantando as mãos, alguns se sentando, mas todos adorando a Deus, buscando a Deus. É por isso que você vê na igreja, no culto, que alguns levantam a mão, alguns fecham os olhos, alguns se sentam, alguns ficam. O que não pode é ficar indiferente, porque nós estamos cantando, louvando a um Deus que quer que nós possamos, ao cantar, adorá-lo. Não só cantar por cantar. Não é algo profissional que estamos fazendo, é a entrega da nossa vida, do nosso ser. Portanto, o louvor nos conduz à adoração, pois as ações de Deus sempre apontam para a sua natureza, e Deus deseja que nós o adoremos, e nós devemos a Ele, e somente a Ele, toda a nossa adoração. Olha o que diz 1 Crônicas 29 e 20. Davi então disse, ele disse a toda a assembleia, a toda a congregação: louvem ao Senhor o seu Deus. E o que eles fizeram? Viraram as costas e foram embora. Todos eles louvaram ao Senhor, inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor, diante do Rei. Essa atitude de adoração. Nós louvamos, nós cantamos, nós batemos palma, nós levantamos as mãos, mas tudo isso para nos conduzir à adoração, que é uma entrega, que é uma rendição. Digno é o Cordeiro, digno é aquele que foi sacrificado. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono, ao Cordeiro para todos sempre. Apocalipse 5. Porque louvamos, porque cantamos, porque expressamos a nossa adoração, porque o Cordeiro se sacrificou por mim, por você. Portanto, na adoração, os nossos olhos estão em Deus e naquilo que Deus fez por nós. E por que que nós cantamos? Porque nós somos amados por esse Deus. Ele nos ama, e Ele não só falou que nos ama, Ele provou que nos ama lá na cruz. E é por isso que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o nosso cântico. Quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto por Satanás, nós usamos esse texto também domingo passado, 40 dias em jejum, sendo tentado. Ele, numa das suas falas a Satanás, ele disse: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Ele estava sendo tentado e dizendo a Satanás: adore somente a Ele, sirva somente a Ele.
Nós devemos adorar a Deus independente das circunstâncias, independente do que nós estamos vivendo. A adoração é um exercício, é um hábito transformador e muito importante, especialmente nos momentos mais difíceis. A cantar, louvar, celebrar quando está tudo bem, é muito fácil. Quero ver a gente fazer isso quando as coisas estão dando tudo errado. Quando aquela porta que a gente esperava que abrisse não abriu. Quando as coisas parecem que estão fora do controle. Portanto, querido, independente da circunstância, independente da situação, Deus quer e Deus deseja a nossa adoração, a nossa entrega, esse nosso compromisso de buscá-lo, independente das situações. E quando a gente fala de adoração, querido, é a consciência, a mente, a imaginação, o coração, a vontade, todo o nosso ser se prostrando diante do Senhor. À medida que nós somos inundados com a presença e com o seu amor, todo o nosso ser, ele está voltado à adoração. Precisamos disso. Especialmente hoje, diante de tantas coisas que querem vir ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração, nos convidando para se render a elas. Quantas coisas querem moldar a nossa vida, quanta falsidade, quanto engano nos dias de hoje, tanta maquiagem, pessoas que mostram uma coisa que não é verdadeira, simulação, tanta maldade, tanta distorção. Se nós nos deixarmos levar por essa correnteza da vida, nós seremos absorvidos pelas nossas necessidades, pelos nossos apetites, nossos medos, nossas ansiedades, nossos prazeres, as nossas estratégias pessoais de sobrevivência. Seremos cada vez mais moldados a sermos adoradores de si mesmos. Quantas pessoas hoje estão adorando a si mesmas? Sua sabedoria, sua riqueza, o que conseguiram construir. Idólatras, mudos, cegos. Nós precisamos ser tirados de nós mesmos, ter os nossos olhos, a nossa mente, nossa consciência captada por uma beleza maior, uma bondade maior, uma glória mais duradoura. E quem é essa pessoa? É Deus. Tirar os olhos de todas as outras coisas para olhar para Deus. E ao olhar para Deus não tem como não ter uma atitude de adoração, de entrega, de culto. E foi essa conversa de Jesus com aquela mulher. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses o que o Pai procura. Que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Que eu e você sejamos esses verdadeiros adoradores que o Pai procura, que adorem em espírito e em verdade. E não tem como adorar em espírito e verdade de uma forma superficial, mecânica. Isso daqui é entrega, é rendição. Há um outro texto muito lindo na Bíblia, aqui, Hebreus capítulo 10, que diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que o grande dia se aproxima. Querido, a adoração individual, aquela que você tem no seu quarto, naquele lugar separado com Deus, ela é fantástica, você precisa dela. Sabe aquele momento de oração que você está orando, que você se derrama, que você se entrega diante de Deus? Isso é maravilhoso, você precisa ter isso. Mas quando nós estamos reunidos aqui em adoração, ocorrem coisas aqui que não vão acontecer quando a gente está sozinho no nosso quarto. Porque quando nós estamos juntos como corpo, como igreja, a ação do Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossos corações. Não que não esteja lá no quarto, mas aqui está a igreja reunida, e todos nós o mesmo olhar, o mesmo desejo de adorarmos o Senhor. Portanto, essa comunhão experimentada aqui na adoração, ela vai gerar em mim, em você, união, vai fortalecer, vai alimentar, e tudo isso através da ação do Espírito Santo. Lembra o quanto a gente sofreu na época da pandemia? Porque a gente não podia estar junto, não podia abraçar, não podia sentir esse calor humano. É nesse ambiente de adoração que a gente vê Deus fazendo coisas que só Ele pode fazer. Portanto, querido,
Aquele conselho de Hebreus é: se você pode estar no culto, não falte. Pastor, mas eu posso assistir online. Não é a mesma coisa. Só quando não puder mesmo, use esse recurso. Deixe esse recurso para aqueles que não são da igreja ainda. Mas você que é da igreja, que você que pode, você está com saúde, você pode estar aqui. Querido, esteja aqui, para nós estarmos juntos nesse momento, reunidos em adoração e vendo Deus agindo e operando em nós e através de nós. Cada atividade pode ser transformada num ato de adoração. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E como a gente vai fazer tudo para a glória de Deus, pastor? Durante essa semana, tudo que você fizer, faça de coração. Faça como para o Senhor e não para os homens. E quando aqui fala tudo, é tudo mesmo. É lá no seu trabalho, na sua casa, na igreja, onde você estiver. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, como você faz para o Senhor e não para o homem. Para o homem você vai fazer de qualquer jeito. Para Deus não, Ele merece o seu melhor. Porque Deus ofereceu o que Ele tinha de melhor para nós. Portanto, querido, quando a gente fala de adoração, a gente está falando disso daqui. Amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as nossas forças. Isso é adoração, é render-se a Deus. Adoração é render-se a Deus. E sabe por que a gente não quer se render a Deus? Nós não queremos nos render a Deus porque isso implica deixar Deus guiar e controlar as nossas vidas. E muitas vezes a gente quer continuar guiando e controlando as nossas vidas. Render-se a Deus significa abrir mão das minhas vontades e viver a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes eu não me rendo a Deus, porque eu quero que as minhas vontades sejam feitas. Viver a vontade de Deus em alguns momentos vai ser difícil, mas é o que Ele quer para mim e para você. Não queremos nos render a Deus, porque quando nós nos rendemos a Deus, a gente tem que sair do controle. E a gente não quer admitir que nós estamos no controle das coisas. E esse desejo de querer estar no controle é a causa de tanto estresse hoje nas nossas vidas. E quando a gente se rende, essa rendição gera libertação. Nos liberta dessa necessidade de estar no controle, nos traz paz. O maior exemplo de rendição foi o nosso mestre. Num dos momentos mais difíceis da sua vida, ele disse: Pai, tudo é possível ao Senhor. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Está difícil, Pai. Está doendo. Estou suando gotas de sangue. Mas faça a tua vontade. E ele fez a vontade do Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Porque ele ofereceu a sua vida naquela cruz. Isso é rendição. Isso é rendição. Deus nos quer por inteiro. Deus não quer só uma parte da sua vida. Ele pede todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, toda a nossa força. Você precisa confiar em Deus para se render a Ele. E qual é o desafio prático essa semana? O que você já faz no seu dia a dia, o que já está na sua agenda, que pode se tornar um ato de adoração a Deus. Hoje você está fazendo de forma mecânica, mas você pode fazer isso como um ato de adoração a Deus. Quais são as áreas da sua vida que hoje você precisa render a Deus? Você precisa sair do controle, deixar aos controles a direção de Deus. E viva, querido, viva com o coração cheio de louvor e ação de graças. A adoração é um hábito transformador. Semana que vem nós começamos uma nova série. Essa é a série da semana que vem. Nós queremos chamar você a renovar. Pode colocar. Nós queremos chamar você a renovar o seu amor. Nós queremos chamar você a renovar a sua fé.
Nós queremos que ao estudar as Escrituras, principalmente olhando para Apocalipse, a gente renove a nossa força e a gente renove também o nosso compromisso. Próximo domingo a gente começa então uma nova série. Uma série que vai nos desafiar a que você se renove. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos pedir para Deus: Senhor, me ajude a ser um verdadeiro adorador. Repita comigo essa oração. Senhor, obrigado por estar aqui, por ser amado pelo Senhor. Me ajude a que todos os cânticos e louvores que saiam dos meus lábios sejam uma adoração. Me ajude a ser um verdadeiro adorador, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. É o que a gente vai fazer agora. Vamos adorá-lo, porque Ele é o único, digno de toda a honra, de todo o poder e de toda a glória. Cante, louve, aleluia, aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Querida, a gente vai orar. Você tem algo que você quer colocar no altar do Senhor? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Queremos orar pela sua vida, pela sua família. Quero convidar o Luciano que vem aqui. Quero orar com ele. Esse é o Luciano. Domingo passado nós pedimos oração por ele. Perdeu o pai dele. Vem cá, Luciano. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, nossa família, nossa semana, pedindo que o Senhor nos abençoe. Continuo orando pelo Luciano, para Deus confortar o coração dele, ajudá-lo neste momento de dor. Vamos orar? Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque nós precisamos aprender com o Senhor a te louvar em todas as circunstâncias. O teu servo, nosso irmão Luciano, tem vivido isso na prática. O desafio de, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, ainda entender que o Senhor, ó Deus, está ajudando ele, fortalecendo ele, e ainda o Senhor é digno de todo louvor, mesmo não entendendo algumas coisas. Fortalece o teu filho, continue ajudando ele. E a todos nós que aqui estamos, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas famílias, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor nessa tarde: nós nos rendemos a Ti, nós nos oferecemos a Ti como nosso Senhor, como nosso Salvador, a nossa vida. Ó Deus, nós colocamos diante do Teu altar todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos, nós rendemos eles diante do Senhor. Faça a sua vontade em nossas vidas. Abençoe o teu povo, Deus, que nessa tarde coloque diante do Senhor as suas necessidades, as suas vidas, e o Senhor, ó Deus, troque do coração deles qualquer tipo de preocupação, de medo, de ansiedade, com a paz do Senhor, que guarda o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, essa paz que excede todo entendimento. Que o Senhor, ó Deus, receba a adoração e o louvor que nós prestamos ao Senhor aqui nessa tarde. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a ação do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Abençoe essa pessoa que está do seu lado. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.